Olá pessoal, hoje o meu grupo estará apresentando a doença teníase, que é provocada pelo verme Plauteomintus. Porém, antes de adentrar na doença, eu vou explicar um pouquinho sobre o que é esse verme, seu nome científico, fila que pertence, entre outros. Bom, os Plauteomintus, eles possuem o nome científico de Platyhelminthes e são animais que vivem em diferentes ambientes, ou seja, em ambiente aquático ou terrestre. Além disso, temos algumas espécies parasitas, como é o caso da tênias, chamadas popularmente de solitárias, e as duas espécies mais conhecidas são a Taenia saginata, conhecida como tênia bovina, e Taenia solium ou tênia suína. Elas são responsáveis por duas doenças que atacam humanos, a teníase e a cistocercose. Iremos aprofundar mais nessas doenças depois. Voltando a falar dos Plauteomintus, eles são conhecidos como vermes de corpo achatado, devido à sua estrutura corporal ser achatada dorso-vertebralmente. São animais triblásticos acelomados, ou seja, não possuem celoma, e com simetria bilateral. Ou seja, eles possuem um corpo relativamente simples, com muitos sistemas ausentes e outros muito pouco especializados. As trocas gasosas desses animais, por exemplo, ocorrem por difusão pela superfície do corpo. E no que diz respeito à excreção, a gente observa um sistema simples constituído por protonofrídeos, os quais são uma rede de túbulos com estruturas ciliadas conhecidas por células-flama. Alguns Plauteomintus apresentam sistema digestório que é ausente em muitas outras espécies. O sistema digestório dos Plauteomintus é incompleto, sendo a boca a única abertura para o trato digestivo. Não apresenta sistema circulatório, muito menos o sistema esquelético. O sistema nervoso é geralmente constituído por um par de gânglios anteriores que estão associados a cordões longitudinais. E no que diz respeito à reprodução, é possível observá-la de forma assexuada e também sexuadas. Muitas espécies são hermafroditas, mas também há espécies de sexos separados. Algumas espécies apresentam um desenvolvimento direto, sem uma fase larval. Outras, no entanto, apresentam desenvolvimento indireto, incluindo-se um ou mais estados de larva. A teníase, popularmente conhecida como solitária, é uma verminose causada pelos Plauteomintus das espécies Taenia solium e Taenia saginata, como já dito pela nossa colega. Essa doença é contraída por meio da ingestão de carne mal cozida ou crua de suínos ou bovinos contaminados. Sendo assim, os bovinos hospedeiros intermediários da Taenia saginata, enquanto os suínos hospedeiros intermediários da Taenia solium. Bem, a infecção inicial não leva ao aparecimento de sintomas. No entanto, à medida que o parasita se fixa à parede intestinal e se desenvolve, podem surgir sintomas como diarreia frequente ou prisão de ventre, enjoo, dor de cabeça, dor abdominal, falta ou aumento de apetite, tontura, fraqueza, irritabilidade, perda de peso, cansaço e insônia. Nas crianças, a teníase pode causar atraso no crescimento e no desenvolvimento, assim como dificuldade de ganhar peso. A presença da taenia na parede do intestino pode provocar hemorragia e levar à produção e liberação de pouco ou muito muco. Explicando agora o ciclo de vida,
A teníase é uma verminose contraída por meio da ingestão de carne suína ou bovina contaminada, como já dito pelas minhas colegas. E os bois, os porcos, eles são os hospedeiros intermediários e são infectados quando ingerem ovos ou proglotes liberados no ambiente por seres humanos contaminados. E após os ovos serem ingeridos, eles seguem pelo sistema digestório e liberam um embrião que penetra na mucosa intestinal, cai na corrente sanguínea e aloja-se na musculatura do animal, desenvolvendo-se em uma forma larval denominada cisticerco. E os seres humanos, eles adquirem a doença ao ingerirem os cisticercos e estes seguem pelo sistema digestório e sofrem a ação dos sucos digestivos. A tênia é liberada e por meio do escólex fixa-se na mucosa intestinal. Neste local, ela se desenvolve e absorve os nutrientes necessários para sua sobrevivência por meio da sua superfície corporal, uma vez que ela não apresenta sistema digestório. E após cerca de 3 meses da contaminação, o homem começa a eliminar proglotes grávidas nas fezes, sendo as primeiras eliminadas de 60 a 70 dias após a fixação no intestino. E dessa forma, contaminam o ambiente, caso sejam eliminados em locais inadequados ou que não apresentam saneamento básico eficiente, e se cair no ambiente, os ovos podem permanecer viáveis por vários meses e serem ingeridos pelos hospedeiros intermediários, dando assim origem a um novo ciclo. Bom, falando agora a respeito do diagnóstico e tratamento, o diagnóstico da teníase é muitas das vezes difícil, já que a maioria das pessoas infectadas não apresentam sintomas, e quando eles aparecem, são semelhantes aos de outras doenças infecciosas gastrointestinais. E para confirmar o diagnóstico, o médico normalmente avalia os sintomas apresentados e solicita a realização do exame de fezes para verificar a presença de ovos ou proglotes, ou então utiliza a técnica da fita gomada na região perianal, sendo possível confirmar o diagnóstico. Já o tratamento para a teníase é geralmente iniciado com o uso de remédios antiparasitários, que são administrados na forma de comprimidos e que podem ser feitos em casa, mas que devem ser prescritos por um clínico geral ou um gastroenterologista. Estes remédios podem ser tomados em dose única ou divididos em 3 dias, e normalmente os remédios incluídos no tratamento são niclosamida, praziquantel e albendazol. Porém, esses remédios eliminam através das fezes apenas a versão adulta da tênia, que está no intestino, não eliminando seus ovos. Por esse motivo, a pessoa que está fazendo o tratamento pode continuar infectando outras pessoas até que todos os ovos sejam eliminados do seu intestino. Nós vimos, a teníase é uma doença bastante relacionada com as condições de criação dos animais e o saneamento básico de alguma região. Então, são consideradas algumas medidas para controlar a teníase: a criação de sistemas de esgoto, a melhoria nas condições de criação dos animais, o não consumo de carne crua ou mal cozida, lavar bem os alimentos antes de consumir, lavar bem as mãos com água, sabonete, principalmente após usar o banheiro e antes das refeições. Além de promover uma inspeção rígida em locais de abate de carne, e é muito importante também o investimento em campanhas de conscientização da população de higiene e como essa verminose é transmitida. Como foi dito no início da apresentação, a Taenia solium e a Taenia saginata são responsáveis pela transmissão de 2 doenças, a teníase e a cisticercose. E vou falar rapidamente a diferença entre elas. A teníase é causada pelo consumo da larva tenia, presente nas carnes de boi ou porco, que cresce e vive no intestino delgado. Já a cisticercose ocorre quando se ingere os ovos da tenia, que liberam suas larvas capazes de atravessar a parede do estômago e chegar à corrente sanguínea e até outros órgãos, como músculo, coração e olhos. Então é importante que essa infecção seja identificada para que seja iniciado o tratamento adequado. Bem, gente, esse foi o nosso trabalho. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre a teníase. E obrigada pela atenção.